eu via muito disso, sabe? De obrigar as pessoas a fazer regime. Ontem mesmo uma irmã falou assim pra mim: Bruna, eu queria muito que você contasse essa história. Hoje eu fiz a terapia, eu chorei muito, porque eu lembro que eu estava varrendo o quintal e a irmã fulana chegou e falou assim pra mim: você vai também porque você é gorda. Aí ela falou assim: mas eu vou aonde? A irmã falou: fica quieta, vai lá, troca de roupa e entra na van. Ela entrou na van sem saber pra onde ela estava indo. Resultado, ela estava indo pra doar sangue. E ela nem sabia que ela estava indo fazer isso. A irmã simplesmente disse que ela ia porque ela era gorda. E ela chegou lá pra doar o sangue, ela ficou morrendo de medo, porque ela tinha medo e ela não podia chorar. E ela teve que fazer isso. Isso foi uma violência. E ontem ela falou que ela se lembrou disso na terapia. Ela pediu pra mim contar essa história. Então assim, são N histórias. A minha história não é a pior. Qual que é a pior que você conhece? Ai, tem muitas. A que mais te choca? Ai, olha... É que são muitas, assim, de apanhar. A que mais me choca, vamos dizer que eu vi, foi uma menina que morava com a gente no convento. Ela era postulante na comunidade que eu tava. E ela sentia muita dor de cabeça, muito. Ela tava passando muito mal. E a irmã não queria dar remédio, não queria levar ela no médico. E eu falava assim pra irmã: então leva pelo menos ela no conventão, que lá tinha um conventão que era perto, pra medir a pressão, pra gente saber se a pressão arterial dela que tá alta e por isso ela tá sentindo dor de cabeça. E a irmã não levou. Aí ela falava assim pra irmã: irmã, eu vi essa cena, eu tenho um barulho, um zumbido aqui no meu ouvido. E ela falava assim: eu já te dei Serumim, se não adiantou, não vai adiantar. E essa menina, ela era da Europa e o irmão dela ela tinha um irmão que tinha uma deficiência, ele tava quase morrendo. E ela teve que ir pra Europa se despedir dele. Chegou lá, ela continuou passando mal e as irmãs de lá levou ela no médico. Resultado, ela tava com câncer na cabeça, tamanho de uma laranja. Ela sobreviveu e tá até hoje lá na congregação. Mas eu vi isso, sabe? Essa negligência com ela e com tantas outras irmãs. Então era questão de saúde, era muito negligenciado. Eu mesmo sofri uma negligência, eu tenho um problema no coração. Com uma crise do coração, eu tive que caminhar 30 minutos até a igreja, com meu coração acelerado. E cheguei lá na paróquia, fui falar pra madre que eu tava passando mal. Ela falou assim: a irmã Adriana, que agora eu falo o nome dela, né? Que é fundadora de uma congregação, inclusive, porque ela saiu de onde estava, hoje ela é fundadora de uma congregação aí, tá na Canção Nova, brilhando. A irmã Adriana já me ligou e já falou do seu piti. Hoje eu falo assim: meu Deus, essa irmã, ela era tão maldosa que ela fez eu caminhar. Eu tive a crise 8 horas da manhã num sábado, eu lembro até hoje. A missa era 4 horas da tarde. Nós saímos 3:30 da tarde, então eu fiquei passando mal da 8 horas da manhã até as 3:30. Tive que caminhar 40 minutos para chegar na igreja. E ela ainda teve a atitude de ligar pra madre, porque ela sabia que a madre estaria nessa missa, porque todo sábado a madre estava. Ela teve essa atitude de falar assim pra madre que eu tava dando piti. E eu não recebi nenhum tipo de atendimento. Mas eu poderia ter morrido. E aqui fora, com a mesma crise, eu fui no hospital. Na hora o médico falou: senta ela na cadeira de roda, colocou classificação de risco no meu braço e eu passei a noite na UTI. Então eu tive um atentado contra a minha vida. Mas foram tantas outras. Teve uma irmã que ela tinha problema no intestino, ela tinha constipação, né? Ela chegou a ficar acho que uns 20 dias sem ir no banheiro. E eu lembro que a gente trabalhava numa creche chamada Amigos da Fé, que era com crianças com HIV. E eu ia com ela, éramos nós duas. E ela ia passando mal no caminho, chorando, com febre. E em vez das irmãs levarem ela no médico, as irmãs fizeram ela fazer as fezes, né? Pela força. Aí colocaram uma toalha na boca dela, ela gritou e ela teve que fazer toda a força até ela defecar. E eu acho que ela chegou a, sofrer, rasgar, né, a parte do ânus dela. Eu acredito que isso aconteceu. E foi assim. Então eu vi muito disso. Porque não ia no médico, porque você não vai deixar o médico olhar suas partes íntimas. Então, uma vez dentro, você não tem mais contato com o mundo externo e você tá totalmente na mão de quem manda ali. Totalmente. Então se você tá doente, você fica na mão dessas pessoas. Isso, você faz o que elas mandam. Você vai trabalhar onde elas mandam, você vai sair com quem elas mandam. Tudo é elas que decidem, você não decide absolutamente nada. Tem um caderninho. Então tudo que você faz dentro da congregação é decidido pelo seu superior. Não existia, a gente não tinha acesso a documento, os nossos documentos ficavam guardados lá na parte do escritório. Só se fosse alguma coisa que tivesse que levar os documentos, aí elas entregavam numa pastinha pra nós. Mas a gente não tinha acesso aos documentos. Por exemplo, eu não podia pegar a chave da portaria e abrir o portão do convento, jamais. Eu entrevistei uma vez um ex-padre que é gay. E ele falou que uma das coisas que mais incomodava ele era no dia do culto, ele saber de tudo que acontecia
e ter que encarar as pessoas e fingir que aquele lugar era um lugar bom. Sim. Você passava por isso também? Sim, porque a gente era orientado. Vocês não podem falar para os leigos o que acontece. Nem para sua família, isso era a primeira orientação. Quando a gente entrava no convento, olha, você não pode falar para sua família o que acontece aqui, porque sua família não vai entender. E aí eles vão querer tirar você daqui. Eles não vão entender que você está sendo moldado, que você está sendo provado. E os leigos também não entendem o que é a vida religiosa. Então, assim, hoje eu falo, os leigos, eles vêm me macetar na internet. Eu falo, e vocês são tão esculachados, porque os próprios religiosos falam assim, que vocês não entendem o que é a vida religiosa. E eles que defendem, porque os religiosos mesmo não vêm contra. Então existia sim essa separação, porque a nossa vida espiritual é diferente. Nós tínhamos que sorrir para as pessoas, tínhamos que mostrar que tudo era perfeito. Em algum momento você chegou a pedir socorro pra alguém de maneira escondida? Ou até mesmo... Eu fiz uma atitude. Quando eu fui pra Passa Quatro, Minas Gerais, ficar na casa da psicóloga, eu lembro que eu fui na missa de manhã e tinha uma freira lá. E aí eu queria conversar com alguém, só que eu não sabia como. Eu tava com um livro na mão, aí eu falei assim, cheguei pra freira e falei assim, você conhece esse livro? Ela, não conheço, você é da onde? Falei, sou carmelita. Ela, vai tomar um café lá no meu convento. Eu falei, vou. Aí peguei e falei pra psicóloga, e a irmãzinha me convidou pra tomar um café. Ela falou, vai. Aí eu fui até essa irmã, chamava Irmã Luísa, mas eu não lembro a congregação dela. Aí eu cheguei lá e eu falei, Irmã Luísa, eu queria falar uma coisa pra você. Eu passo isso na minha congregação. Ela falou assim, você deveria relatar pro bispo. Aí eu falei assim, só que lá dentro da congregação tem muitas irmãs que eu gosto. Ela falou, você acredita na sua vocação? Eu falava, eu acredito. Aí ela falava assim pra mim, então luta. Só que ela me mostrou que o que estava acontecendo lá dentro estava errado. Então ali, naquela conversa com aquela freira, porque a gente era controlado, a gente não podia ter amizade com irmãs de outra congregação. A madre ficava no nosso pé, ela não aceitava. Por quê? Porque ela tinha medo, por exemplo, da gente ir para outra congregação, outra freira chamar a gente para mudar de congregação. Então, a sua congregação que era... ruim, isso não é uma coisa generalizada. Não, a minha era ruim, mas assim, muitos padrões são generalizados, mas tem umas que são mais liberais, que é que eu falei pra você do início. A igreja, ela tem um lado progressista e o lado conservador. Então, dentro da vida religiosa, por exemplo, os franciscanos, eles são mais liberais, né? Eles são mais progressistas. Já as carmelitas são super conservadoras. Então, existe isso dentro da igreja, em todos os lugares da igreja, seja na vida dos leigos, dos paroquianos, seja na vida religiosa, da vida de padre, mas dentro do perfil das congregações conservadoras, isso acontece muito, principalmente as que são ligadas à renovação carismática católica, porque aí tem as congregações que é de freira, né? E tem as comunidades de vida, que é uma outra forma de viver uma consagração, que aí pode ter família, mas eles têm esse radicalismo. Então, assim, existem essas duas linhas dentro da igreja. E aí, quando você pediu esse socorro, entre aspas, pra essa pessoa, o que aconteceu? Não, ela não fez nada por mim. Ela me orientou. Ela falou assim, eu mostrei uma carta que a madre tinha escrito pra mim. Ela falou, jamais a sua superiora poderia ter falado com você nesse jeito. Ela falou, você deveria mostrar pro bispo. Mas como? A gente não tinha acesso. Teve 2 irmãs que marcaram uma audiência com o bispo escondido. Sabe o que o bispo fez? Ligou lá no convento e falou assim, desmarcando a audiência delas, e aí elas tiveram que fugir. Elas fugiram porque a madre descobriu que elas estavam indo no bispo contar a história. Essa congregação, a madre foi destituída do cargo, o Vaticano veio, fez uma intervenção canônica, ela teve que ficar 5 anos afastada completamente da congregação, ela perdeu todos os cargos dela, e hoje ela vive numa comunidade onde 4 irmãs cuidam dela porque ela já é idosa, né? Mas assim, era muito abuso. Eu cheguei, depois que eu saí, aí para o bispo, relatar fatos do que aconteceu. Sabe o que ele fez? Colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus te abençoe, minha irmã, segue em paz. Foi isso que ele fez. Em nenhum momento ele falou assim pra mim, eu sei do que acontece lá, tá errado o que acontece lá. E é o que a igreja faz. A igreja, ela infelizmente não se posiciona, pouquíssimos que se posicionam. Então é sempre panos quentes. E assim, existe uma fala, não escandalize a igreja, não escandalize os pequeninos. Se você falar isso, você vai causar escândalo. Então a igreja encoberta, pedofilia, questão de abuso. Isso que eu ia perguntar, você viu abuso sexual? Você conhece relatos? Eu não vi. Isso eu não vi. Porque eu não convivia muito com padres, né? Nós éramos de ordem feminina. Não, eu não vi, mas eu sei de histórias. Ouvia dizer, entendeu? Mas eu presenciar pessoalmente, não. Mas ouvia dizer sim, e acontece muito.